Olá, meu nome é Juliana Marchiori Lara, eu sou enfermeira e professora e tenho experiência e vivência assistencial em terapia intensiva. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Léo Clube de Constantina pelo convite para conversar sobre morte encefálica e doação de órgãos e tecidos, no mês da campanha Setembro Verde, alusiva ao Dia Nacional da Doação de Órgãos, que acontece no dia 27 de setembro. Apesar da ampliação da discussão sobre o tema nos últimos anos, ainda trata-se de um assunto polêmico, desafiador e de difícil entendimento, especialmente porque a morte encefálica acontece de uma forma muitas vezes rápida e inesperada. Penso que antes de falar em doação, é preciso entender o que é morte encefálica e como ela pode ou não evoluir para uma possível doação. Para nós, profissionais da saúde, há dois momentos bem distintos. O primeiro diz respeito à constatação, registro e notificação da morte encefálica, o que deve ser feito independente de acontecer ou não uma possível doação de órgãos. Essa notificação ela é obrigatória, mesmo nas situações nas quais não haja possibilidade de doação. Um exemplo seria um jovem vítima de acidente grave com AIDS, uma morte cerebral com um paciente também com morte encefálica com câncer multimetastáticos. Essas situações que eu exemplifiquei, elas não são possíveis de doação de órgãos. O segundo momento é aquele voltado à viabilização da doação. A morte encefálica ela é definida como a perda completa e irreversível das funções encefálicas, constatada de modo indiscutível, definida pela cessação das atividades do córtex cerebral e do tronco encefálico, ou seja, do sistema nervoso central. Importante enfatizar que não se pode confundir morte encefálica com coma. Todo paciente com morte encefálica está em coma, mas nem todo paciente em coma tem morte encefálica, porque no coma pode haver atividade cerebral ativa e na morte encefálica não. As causas mais comuns da morte encefálica são traumatismo crânioencefálico por acidentes, acidente vascular encefálico isquêmico ou hemorrágico e encefalopatia anóxica pós-parada cardíaca revertida. No Brasil, desde 1997, os critérios para a determinação da morte encefálica são definidos pelo Conselho Federal de Medicina, que em 2017 aconteceu uma atualização na metodologia para a determinação dessa morte encefálica. Há critérios e protocolos que devem ser seguidos à risca por todos os serviços, com o objetivo de que a causa seja clara e identificada, o diagnóstico seja uma certeza absoluta e a determinação da morte encefálica seja realizada de forma padronizada, com 100% de especificidade, ou seja, nenhum falso diagnóstico. Desse modo, são pré-requisitos para a determinação de morte encefálica: presença de lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de causar a morte encefálica. Ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico de morte encefálica. Por exemplo, o uso de sedativos. Tratamento e observação em hospital pelo período mínimo de 6 horas, que haja estabilidade hemodinâmica. É obrigatória a realização dos seguintes procedimentos: 2 exames clínicos que confirmem o coma não perceptivo e a ausência de função do tronco encefálico, com intervalo mínimo de 1 hora entre um e outro, realizados por 2 médicos diferentes com experiência no protocolo. 1 hora é o tempo mínimo para pessoas de 2 anos acima. Então, em adultos, esse é o tempo mínimo e pode mudar de acordo com a faixa etária. O teste de apneia, que confirme a ausência de movimentos respiratórios, e o exame complementar de angiotomografia cerebral ou ecodoppler transcraniano
ou eletroencefalograma que comprove a ausência de atividade encefálica. E como que se faz isso? Na prática, no acompanhamento do dia a dia dos familiares, percebe-se que a maior dificuldade das famílias é entender todo esse processo. As perguntas que mais a gente escuta na prática é: como meu familiar pode estar morto e vocês conseguem manter os órgãos vivos? Mas o coração dele está batendo, olha, o aparelho está mostrando, ele está fazendo xixi, ele está quentinho. Aqui cabe um comentário. A relação construída pela equipe assistencial e a família expressa por empatia, acolhimento, disponibilidade e qualidade das informações prestadas, ou seja, uma comunicação efetiva, são fatores determinantes para o entendimento desse processo. Uma vez estabelecido o diagnóstico de morte encefálica, as condutas são as seguintes: notificação obrigatória à Central Estadual de Transplante, preenchimento da declaração de óbito, sendo o horário do óbito aquele do fechamento do protocolo de determinação de morte encefálica. Comunicar a morte aos familiares. Lembrar que, nos casos de causa externa, acidente, suicídio, homicídio, é obrigatório a declaração de óbito ser preenchida pelo médico legista. Essa informação deve ser também comunicada à família. Importante ressaltar que qualquer menção sobre doação de órgãos somente pode ocorrer após a comunicação de morte encefálica. Outro aspecto relevante a ser destacado é que, uma vez determinada a morte encefálica em não doador de órgãos e tecidos, é legal e ética a suspensão dos procedimentos de suporte. Infelizmente, ainda ocorre falta de notificação de morte encefálica, o que se deve a desconhecimento sobre o tema e legislação, dificuldades técnicas na realização do diagnóstico de morte encefálica. No primeiro semestre de 2020, foram realizadas 5.098 notificações e ocorreram 1.655 doações efetivas dessas 5.098 notificações. No Brasil, o fator mais prevalente da não doação é a recusa familiar, que varia entre 36%, a qual se relaciona diretamente às dúvidas no diagnóstico clínico de morte encefálica, o desconhecimento da vontade prévia do familiar em doar ou não, ou seja, não se conversou sobre isso durante a vida, motivações religiosas, abordagem e entrevista inadequadas com a família, quando são realizadas pelos profissionais, dificuldades de interação da família com a equipe que o assistiu. Destaca-se que todo esse complexo processo engloba uma gama de profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos e tantos outros que devem estar capacitados para atender essa demanda. É uma atividade que é realizada por muitas mãos. Segundo os dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, mais de 40 mil pessoas no Brasil estão na fila de espera por um transplante. No Rio Grande do Sul, são 1.443 pessoas. Todas essas pessoas dependem da doação para reconquistar o enxergar, o comer, o caminhar, o trabalhar e o viver. Para podermos aumentar esse número, o poder está dentro ou está em cada um de nós. A doação é uma oportunidade para que a vida continue. Capacitar profissionais de saúde, trabalhar esse tema nas escolas com alunos e professores é fundamental para disseminarmos a cultura da doação. Quanto mais as pessoas conhecem, mais seguras elas ficam. Avise e converse com a sua família. Essa conversa, que acontece muitas vezes em momentos de improviso, em algumas comemorações, né? Quando a gente está reunido com a nossa família no domingo, e a gente conversa sobre esse tema, isso
é que fica registrado na memória da família na hora da decisão. Ative o seu superpoder de salvar vidas. Creio que os aspectos mais pertinentes sejam esses. Gostaria de parabenizar o Léo Clube Constantina, em especial a acadêmica do curso de enfermagem da Ubra Milena 3, pelo convite e pela iniciativa de fomentar a discussão sobre um tema tão relevante para a nossa sociedade. Lembrar, doação de órgãos, uma decisão que muda vidas. Parabéns, muito obrigada e juntos somos mais.